Fala time, pra quem não me conhece eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 17 de abril. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem, solta vinheta! Time, é quinta-feira, mas a rodada tá bacana. Tem jogo de Conference, Liga Europa, Campeonato Brasileiro Série A e Série B e também o Arabão da Massa. E claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Time, vamos lá! 12h50, começando no Arabão da Massa, jogo do Al Hilal contra o Al Khalej. Aqui não tem muito o que inventar. O Al Hilal joga em casa, ainda sonha com o título e vai enfrentar o 10º colocado. O Al Hilal tem tudo pra vencer. Qual que é a odd do Al Hilal? Vamos lá. 1,20 é uma odd baixa. Talvez aqui para um bilhete duplo. Primeiro tempo, o Al Hilal amassando, dá pra gente pensar na vitória do Al Hilal já no primeiro tempo, vitória esta HT, aí a gente consegue uma odd maior e seguindo a mesma lógica, over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Se chegar no final do primeiro tempo, o jogo 0-0 ou o Al Hilal perdendo, canto asiático, canto limite, também é uma boa opção. No comando de ataque, para chute a gol ou mesmo gol, Marcos Leonardo e também o Mitrovic. Fechou? E vamos lá, às 13h45, jogo de Conference entre Jagiellonia da Polônia contra o Real Betis. Time, primeira partida na Espanha, 2-0 Real Betis. Agora a equipe do Jagiellonia vai precisar pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Jogando em casa, vai para cima, vai para dentro. O que eu vejo de forma interessante aqui? Esse mais de 1,5 gol, com odd de 1,22 para uma dupla e correndo um pouquinho mais de risco, ambas marcam odd de 1,67. Para finalização de jogador, pelo lado do Jagiellonia, Jesus Imaz pode ser um nome interessante. Retornando para o Arabão da Massa, às 15 horas, jogo do Al Fateh contra o Al Ittihad. Al Ittihad, líder da competição, brigando por título, vai jogar contra o 14º colocado. O Al Fateh, ele briga para não cair. Time, puxando o race, o Al Fateh em casa, perdeu uma, ganhou 3 e empatou outra. Eu vou falar, hein? Para um time que tá lá embaixo, até que a race do Al Fateh em casa é bacana. Mercado de gols muito forte. O Al Ittihad, como visitante, empatou 3, ganhou 2. Mercado de gols também muito forte. O que eu trabalho aqui com vocês? Vamos lá. Mesmo fora de casa, vejo sim o Al Ittihad com um leve favoritismo. Odd de 1,75 para mercado de resultados. Al Ittihad empate anula para uma dupla, eu gosto. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito quente. O problema é que a odd é baixa, 1,11. Talvez aqui primeiro tempo, em alta intensidade, o over meio gol HT, que é um gol no primeiro tempo, seja mais interessante para a gente conseguir pegar uma odd maior. Fechou? E vamos lá, 16 horas, na Liga Europa, jogo entre Bilbao da Espanha e o Rangers da Escócia. Primeira partida, 0-0. Vou falar, saiu completamente da tendência. Essas duas equipes são extremamente over goals. Provavelmente aqui em virtude da expulsão no primeiro tempo de um jogador do Rangers. Aí deu uma estragada no jogo. Time, vamos lá. O Bilbao em casa, como eu falei pra vocês, é uma equipe over goals. 3-1, um 0-0 que sai um pouquinho. 3-1, 1-1, 7-1. E o Rangers como visitante, na mesma tocada. 2-2, 4-3, 3-2, 3-1, 4-2. Eu acho difícil a gente ter novamente aqui um jogo under. Tá? Eu acho que a gente vai ter um jogo aqui para pelo menos 2 gols, olhando a característica das duas equipes. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, odd de 1,22 para uma dupla ou para complementar bilhete eu gosto, correndo um pouco mais de risco. Ambas marcam 1,95. Obviamente que como o jogo é na Espanha, eu dou um leve favoritismo agora para o Bilbao. Qual que é a odd?
1,40. A odd é muito baixa. Deixa para operar ao vivo. O Bilbao amassando o Rangers e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente pensa em alguma coisa, tá bom? Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui na tela para Bilbao e Rangers. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Mais de 2,5 gols, 75%. Pré-live é jogo para gols. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, over 1.000 gol HT. Escanteios também pode ser bacana. Bilbao, 8,2 de média, é uma média alta de escanteios. E o Rangers, 5 escanteios aí por partida jogando fora. Time, final do primeiro tempo, jogo 0-0 em alta intensidade, canto asiático, canto limite, tá bom? Cartões, Bilbao 1,6, Rangers 1,9. É um jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada equipe. Mercado de finalização, pelo lado do Bilbao, Nico Williams e pelo lado do Rangers, Cyril Dessers. Fechou? E vamos lá, Liga Europa às 16 horas, jogo entre Frankfurt da Alemanha contra o Tottenham da Inglaterra. Primeiro jogo na Inglaterra, 1-1. Agora o jogo é na Alemanha. Time, duas equipes que têm característica para fazer jogos com gols, tá? E eu já trouxe direto para a tabela de probabilidade. Mais de 1,5 gol, 85%. Ou seja, pré-live, mais de 1,5 gol, odd de 1,20, 1,25 para uma dupla. Eu gosto e correndo um pouco mais de risco, ambas marcam odd de 1,50, 1,55. Eu também acho interessante. Vamos falar um pouquinho aqui de escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios, cantos, Frankfurt 4,9, Tottenham 4,5. Final do primeiro tempo e final do segundo tempo, o jogo ainda em aberto e em alta intensidade, canto asiático, canto limite é bacana, probabilidade alta. Cartões, Frankfurt 1,3, Tottenham 1,4, jogo para poucos cartões. Time aí, falando um pouquinho de jogadores aqui para essa partida, para finalização, pelo lado do Frankfurt, Ekitike. Pelo lado do Tottenham, o coreano Son. Para desarmes, pelo lado do Tottenham, a gente tem o Bergvall e também o Pedro Porro. Pelo lado do Frankfurt, para desarmes, Tuta. Fechou? E vamos lá, 16 horas ainda na Liga Europa, jogo da Lazio contra o Bodo Glimt. Primeiro jogo na casa do Bodo Glimt, 2-0 Bodo Glimt. Agora a Lazio em casa precisa pelo menos de 2 gols para empatar o confronto. Time, o que acontece? Vamos lá. Os 5 últimos jogos da Lazio foram 5 empates. Tá empatando pra caramba. Só que em mercado de gols vem muito forte. O Bodo Glimt é um velho conhecido do canal. Geralmente faz partidas para muitos gols. Dos 5 últimos jogos, ganhou 3, perdeu 2. Vamos lá. O que eu quero trabalhar aqui? Primeiro, o mercado de gols. A Lazio vai para cima e joga contra um time que geralmente faz gol também. Então, mais de 1,5 gol, odd de 1,20 para dupla ou para complementar bilhete, ambas marcam odd de 1,80. Para mercado de resultados, a Lazio joga em casa e precisa ganhar esse jogo pelo menos por 2 gols de diferença. Eu até acho a Lazio favorita. Eu só não gostei da odd. A odd da Lazio, 1,40. O que eu vou fazer aqui? Ao vivo, a Lazio amassando e uma odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente executa. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Lazio e Bodo Glimt. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Gol no primeiro tempo, 70%. Time, escanteios pode ser bacana nessa partida. A Lazio em casa tem uma média boa, 7,4 escanteios por jogo. O Bodo Glimt jogando fora, 3,2. A Lazio precisa de 2 gols de diferença para empatar o confronto. Provavelmente vai começar na pressão com mais posse de bola. Então o que dá pra gente pensar aqui? Primeiro tempo, para a Lazio ter mais escanteios do que o Bodo Glimt. Final do primeiro tempo, a Lazio na pressão, o gol ainda não saiu, canto asiático, canto limite. Race 3 cantos Lazio, a Lazio fazendo 3 escanteios primeiro que o Bodo Glimt. São cenários que eu gosto. Como a Lazio vai começar na pressão, outro mercado bacana aqui é mercado de finalização. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações Lazio no primeiro tempo. Aí você complementa com mais de 0, mais de 1 escanteio Lazio no primeiro tempo e vai montando o seu bilhete, tá legal? Pode ser interessante. Cartões, Lazio 2, Bodo Glimt 1,1. Jogadores aqui pra gente trabalhar.
Para mercado de finalização, pelo lado da Lazio, o Pedro. E para desarmes, pelo lado do Bodoglin, como a Lazio vai atacar mais, o Bodoglin deve ficar mais na contenção. Então a gente pode explorar o Patrick Berg, jogador do Bodoglin, para desarmes. Fechou? Dando sequência na Liga Europa, às 16 horas, jogo do United da Inglaterra contra o Lyon da França. Primeira partida na França, 2-2. Agora o jogo é na Inglaterra. Time, de novo, já trouxe direto para a tabela de probabilidades. Pré-live, acho que é um jogo para gols. Mais de 1,5 gol, 90%. Pré-live, a probabilidade é alta para gols aqui, tá? Gol no primeiro tempo, 60%. Aí não agrada tanto. Escanteios, vamos lá. United, 5.4, Lyon, 5.5. Time, final do segundo tempo, ó, o jogo ainda em aberto, ou alguma equipe perdendo apenas por 1 gol de diferença, canto asiático, canto limite. Porque aí a gente tem aquele cenário. O time que tá perdendo, vai todo mundo pra cima. Vai zagueiro, vai goleiro, vai treinador, vai gandula, vai todo mundo. E aí pode ser um bom momento pra gente explorar escanteios e também um golzinho no final da partida, tá legal? 2 jogadores que eu explorei na primeira partida e que eu vou explorar novamente. Pelo lado do United, para finalização, Garnacho, e pelo lado do Lyon, Almada. Cartões para fechar aqui. United 1.8, Lyon 1.8. Fechou? Time, às 16 horas, a gente também tem um jogo de conference entre Chelsea e Legia, como você preferir. O que acontece aqui? O Chelsea já meteu 3-0 fora de casa. Vai jogar na Inglaterra. Aqui já foi, né, galera? Isso aqui já tá resolvido. O Chelsea já avançou. Pré-live, eu acho complicado a gente trabalhar a vitória do Chelsea ou o mercado de gols. Eu não sei como é que vai estar a vontade dos jogadores dentro de campo. Agora, ao vivo, o Chelsea amassando, o Chelsea é mais time e joga em casa. Se apertar um pouquinho, deve vencer novamente. E também a gente tem um baita cenário aqui para pelo menos 2 gols. Só que deixa para operar ao vivo, diante dessas situações que eu acabei de citar. Pré-live, o Chelsea já está classificado. Fechou? E vamos lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, jogo do Goiás contra o Vila Nova. Time, jogo aqui de alta rivalidade, tá? Mercado de cartões pode ser bacana. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe e na riscadinha um possível cartão vermelho. Para mercado de gols, eu separei os 10 últimos jogos do histórico e geralmente jogos com poucos gols. Dos 10 últimos jogos, apenas um em 2018, que foi um 3-1. As demais partidas, 2-0, 1-1, 1-0, 2-1, 1-0, 0-0, 1-1, 1-0, 1-0. Por que eu falei tudo isso? Porque pré-live é jogo para menos de 3 gols e meio. Under 3,5, odd de 1,20, para uma dupla ou para complementar bilhete, pode ser bacana. Fechou? Time, vamos lá. Apenas para complementar aqui o nosso estudo. Jogo para menos de 3 gols e meio, 85%. Jogo para mais de 1 gol e meio, apenas 45%. Pré-live é jogo para poucos gols. Escanteios, cantos, Goiás 7.1, bela média de escanteios jogando em casa, e o Vila Nova fora 3.8. Cartões, Goiás 1.4, a média é baixa, Vila Nova 2.3. Mas aqui a gente tem rivalidade envolvida. Fechou? Time, vamos lá, 20 horas, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Série B é um campeonato traiçoeiro, tá legal? Mas assim, analisando essa partida, o CRB tem sim um leve favoritismo. A equipe do CRB jogando em casa é uma equipe difícil de ser vencida, tá? Dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota. O Volta Redonda, jogando fora, perdeu 3, só ganhou uma, empatou outra. Eu tenho uma odd para o CRB de 1.70. Para mercado de resultados, CRB, empate anula para uma dupla, eu gosto. Time, aí, vamos lá. Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro Cabuloso recebendo o Bahia. Puxando a race das equipes. Vamos lá. O Cruzeiro jogando em casa. Dos 5 últimos jogos tem oscilado. Perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Mercado de gols vem forte. 2-1, 2-1, 1-1, 2-0, 3-1. Todas as partidas, pelo menos, mais de 1 gol e meio. O Bahia, jogando fora, vem com regularidade e mercado de gols eu também gosto.
1x0 que sai um pouquinho, que é jogo de Libertadores, 2x2, 1x1, 2x1, 5x0. E no histórico dos 5 últimos jogos, em 4 eu tenho pelo menos mais de 1,5 gol. E mais de 1,5 gol pré-live tá pagando pra gente uma odd de 1,42. Uma odd bacana para uma dupla, ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não sai, a odd sobe, jogo em alta intensidade, dá para operar esse mais de 1,5 gol com uma odd aí de 1,60 para cima, tá legal? Jogadores que dá pra gente explorar aqui para finalização. Pelo lado do Cruzeiro, Caio Jorge, e pelo lado do Bahia, Eric Pulga. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante, vou deixar na descrição do vídeo link do grupo gratuito. Por ali você recebe entradas diariamente de forma 100% gratuita. Aproveita! O link está aqui embaixo na descrição. E caso você queira mais entradas, um volume mais denso, temos também o grupo VIP de futebol, grupo VIP completo, por sinal. Tem entrada pré-live, que são duplas e triplas, tem entrada ao vivo em mercado de gols, escanteios, que é o canto asiático, o canto limite, que eu falo aqui em praticamente todas as análises. E por ali no grupo VIP a gente também ensina você a fazer a entrada de escanteio asiático e limite, com troco no gol. Tem também mercado de cartões, finalização de jogador, enfim, coisa pra caramba, um grupo VIP completo, por apenas R$19,90 por mês. E o melhor, você tem 7 dias para testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento, a gente devolve o seu dinheiro. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo, clica e vem. E vamos lá, como é que ficou o nosso bilhetinho para hoje? Bora! Jogo entre Bilbao e Rangers. Bilbao para se qualificar, se classificar, passar de fase. No confronto entre Lazio e Bodø/Glimt, 2 gols asiáticos. O que significa isso? 0-0, ou se sair apenas um gol, a gente toma um head. Se saírem 2 gols no jogo, a gente já tem um reembolso. 3 ou mais gols na partida, tá tudo certo, tá bom? Então, classificação do Bilbao e 2 gols asiáticos no jogo entre Lazio e Bodø/Glimt. Vamos de bingueta? Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Tá bingueta! Time aí, bora de bingueta. Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Al Hilal e Al Khalej, vitória do Al Hilal. Bilbao e Rangers, jogo para mais de 1,5 gol. Frankfurt e Tottenham, jogo para mais de 1,5 gol. United e Lyon, jogo para mais de 1,5 gol. Lazio e Bodø/Glimt, vitória da Lazio. Goiás e Vila Nova, para cada equipe receber pelo menos 2 ou mais cartões. Se tudo der certo, odd de 3,80. Sorte para a bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Já deixou o like, fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. E amanhã a gente traz novamente tudo que vocês têm direito. E claro, aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de alguma análise, de algum palpite, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou, não concorda? Não tem nenhum problema, apenas não faça. Forte abraço, boas operações, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!